torcida virtual também é fiel. Continuou a cantar mesmo depois do Ituano sair na frente. Breno Lopes contou com uma mãozinha de um ídolo corintiano. E o Cássio falha na hora de dar um tapa. Luan chegou a empatar num belo chute, em que o único a gritar gol dentro do estádio foi o Kleber Machado. Gol do Corinthians! E assim será, né? Pois e é. Assim será. Olha, o Hora 1, gente, fica por aqui. Fique ligado no jornalismo da Globo. A gente traz todas as informações sobre o coronavírus e todos os assuntos do Brasil e do mundo. Claro, e para rever qualquer reportagem aqui do Hora 1, só vá lá no Globoplay. Aí você vai conseguir ver tudo. E amanhã? Às 4 da manhã estaremos juntos para vocês. Tchau, turma. Tchau. Tchau, gente. Olha, tenha um dia iluminado. Bom Dia Ceará. Oferecimento Hospital da Criança. Cuidamos com amor. Agora 2 unidades. Montese e Centro. Agora 6 horas em ponto, estamos chegando, meu povo! Bom dia, gente! Bom dia, Ceará! Mais uma semana começando, mais uma segundona na área, dia 16 de março. Sejam todos bem-vindos. A semana está só começando e o nosso bom dia também. Hoje vai ser um bom dia diferente porque a gente vai até às 8h30 da manhã. Ou seja, temos aí mais meia hora para ficarmos juntos, né? Trazendo muita informação, muita notícia para você. Só lembrando, então, até 8h30, tá? Pedindo licença para entrar na sua casa, onde quer que você esteja, e juntos construirmos aí mais uma manhã. Bom dia, Raíssa. Bom dia, Leal. Bom dia, todo mundo. Gente, hoje o nosso principal destaque, claro, é o coronavírus. O Ceará tem 3 casos confirmados e nós vamos fazer uma cobertura especial aqui no Bom Dia Ceará. Por isso, a gente vai até 8h30 da manhã, como o Leal falou. Vamos trazer todas as orientações para você evitar a proliferação do vírus. Nós vamos mostrar também a mudança na rotina dos cearenses. Aqui no estúdio, Léo, vamos ter a presença do secretário de Saúde do Estado. Então fique com a gente para começar a semana muito bem informado, como a gente falou, até 8h30 da manhã. É isso, 6 horas, 1 minutinho, virou o nosso relógio. Essa cobertura é uma cobertura completa, claro, não só em Fortaleza, então você em qualquer ponto do nosso estado, assistindo ao Bom Dia desde agora, a gente vai mostrar como é que está essa situação do novo coronavírus de ponta a ponta do nosso Ceará, de norte a sul, você vai ficar por dentro de tudo, tá? Já vamos então fazer contato com as nossas equipes, o pessoal se movimentando, Fortaleza, região metropolitana e no interior, como é o caso do Matheus Ferreira, ao vivo e a postos, direto de Sobral, na região norte, para então já trazer para a gente, né, fazer um balanço de como é que está a repercussão por lá dessa doença. Oi, Matheus, bom dia para você. Oi, Leal, bom dia a você, bom dia, Raíssa, e a todos que nos acompanham agora no Bom Dia Ceará. Aqui na região norte, 5 cidades estão com casos suspeitos do novo coronavírus, das 16 cidades com casos suspeitos aqui no Ceará. E a novidade, né, o que chama a atenção também, é que a cidade de Croatá, na Serra da Ibiapaba, publicou na sexta-feira passada, no dia 13, um decreto com algumas medidas contra a nova a Covid-19, o novo coronavírus. Algumas medidas de prevenção para essa doença. Por exemplo, vão suspender as aulas desde o dia 13 de março, sexta-feira passada, até o dia 29. Aulas suspensas e também o transporte escolar. Além disso, alguns eventos alusivos em comemoração aos 32 anos de Croatá, na Serra da Ibiapaba, estão cancelados. Fora isso, as pessoas que vierem de outras cidades e também de outros estados, ao entrar em Croatá, terão que fazer um preenchimento, um cadastro aí, que vai ser distribuído uma ficha por parte da Secretaria Municipal de Saúde lá de Croatá. Todas essas medidas são de prevenção, segundo esse decreto da Prefeitura, para combater a Covid-19. Na Serra da Ibiapaba não há nenhum caso suspeito dessa doença. Leal e Raíssa, eu volto com vocês. Tá certo então, Matheus. Obrigado por enquanto, viu? Até daqui a pouco.
Obrigada, Matheus. A gente segue, então, trazendo os destaques para você. As nossas equipes de reportagem estão se posicionando, além do interior do estado, aqui em Fortaleza também, para trazer a cobertura completa hoje aqui no Bom Dia Ceará. O outro assunto que a gente fala, claro, é saúde. A gente vai falar bastante sobre o novo coronavírus, como a gente já disse. A Secretaria de Saúde confirmou 3 casos no Ceará ontem à noite. A gente começa então a falar sobre esse assunto com o Isaac Macedo ao vivo, vai trazer as primeiras informações pra gente. Bom dia, Isaac. Oi, Raíssa, muito bom dia para você, para o Leal e para todo mundo que está assistindo a gente agora. Pois é, depois de uma semana, com vários boletins divulgados pela Secretaria da Saúde que apontavam aí nenhum caso confirmado da doença, ontem à noite uma nova atualização mostrou que o Ceará tem sim 3 casos de coronavírus, os 3 aqui na capital. São 2 homens e uma mulher. Ainda nesta edição, claro, a gente vai trazer todas as informações a respeito desses pacientes, onde eles estão, onde eles estiveram, quem são essas pessoas. Enfim, daqui a pouco a gente tem uns detalhes a respeito dessa história, porque a partir de hoje a cobertura é especial aqui no Bom Dia Ceará em relação a essa doença que está trazendo medo e pânico para muita gente, né? Então, a partir de hoje, a gente começa então a tirar as dúvidas, a trazer esclarecimentos, a trazer orientações que vão, com certeza, fazer a diferença na vida do cearense. Por exemplo, a gente vai falar muito sobre prevenção hoje. O pessoal de casa não sei se sabe, mas a alimentação é um fator determinante, além da higienização das mãos, de evitar aglomerações. Então a gente vai entrevistar um infectologista, um especialista nesse caso, para trazer mais dicas para quem está em casa. A gente vai falar também sobre uma atitude de prevenção que parte do governo do estado do Ceará. Um hospital particular que estava desativado vai voltar a funcionar, oferecendo aí cerca de 220 leitos para atender a possíveis pacientes do novo coronavírus. Os detalhes disso tudo ainda nesta edição do Bom Dia, Leal e Raíssa. Combinado, Isaac. Muito obrigada pelas primeiras informações. Até daqui a pouquinho. Agora 6 horas mais 6 minutinhos. Vamos seguir então toda a nossa cobertura, agora viajando até o sul do estado, para a gente saber as principais informações do Cariri e também das regiões vizinhas. Ao vivo, direto de Juazeiro do Norte, a Lorena Tavares já antecipa para a gente aí, inclusive algumas medidas que começam a ser tomadas lá na região para prevenir o novo coronavírus. Oi, Lorena, bom dia. Bom dia, Leal. Bom dia, Raíssa. Bom dia para todo mundo que nos acompanha. Pois é, esse final de semana a Diocese do Crato, aqui na região do Cariri, fez uma recomendação para todos os fiéis durante as missas. O que foi que o bispo diocesano recomendou? Que durante a missa, aquela velha oração, o Pai Nosso, todo mundo tem o costume de dar as mãos, pois ele pediu para que isso fosse extinto, pelo menos por enquanto. O abraço da paz, que é aquela parte da missa onde as pessoas se cumprimentam, também ele pediu para que não fosse feito esse abraço da paz, esse contato direto entre as pessoas durante a missa. E também na celebração, o ato de receber a hóstia, que os católicos acreditam que é o corpo de Cristo, receber primeiro na mão para depois colocar na boca. Muita gente tinha o costume do ministro colocar a hóstia diretamente na boca. Então ele fez essas recomendações justamente para diminuir aí a possibilidade de um contágio aí do coronavírus. A Universidade Federal do Cariri também tomou algumas providências durante esse final de semana, durante a semana passada e o final de semana. Não suspendeu as aulas ainda da graduação nem da pós-graduação, mas também fez algumas orientações. Por exemplo, as viagens que os servidores e os estudantes da universidade iriam fazer estão suspensas, justamente para evitar aí essa possibilidade de contágio. E outras medidas também que a gente vai falar aqui ao longo do Bom Dia Ceará. Outro assunto que a gente vai trazer é sobre chuva. A gente está, justamente aqui no bairro Jardim Gonzaga e Lagoa Seca. E olha só a situação, 2 carros, gente, ficaram pelo meio do caminho. Você vê, choveu muito durante essa madrugada. Começou a chover, na verdade, ontem, por volta de 6 horas da noite. E aí o resultado é esse, muito alagamento, muitas ruas dessa maneira. Então, ao longo do Bom Dia Ceará, também a gente vai trazer detalhes dessa chuvarada toda que banhou aqui a região do Cariri. Volto com vocês no estúdio. Tá certo então, Lorena. Combinado, viu? Brigadão. Até daqui a pouco. Ainda na região sul, gente, o Edson Freitas fala sobre a procura por álcool gel nas farmácias. Vamos conversar com ele ao vivo. Bom dia, Edson.
Oi, Raíssa, Leal, bom dia para vocês, bom dia para todos. Pois é, ontem, domingo, eu estava de plantão, dei uma volta ali pelo centro da cidade de Juazeiro do Norte, passei por outros bairros também, para saber como era que estava a procura do álcool em gel e também das máscaras. E por incrível que pareça, praticamente todas as farmácias zeraram. E 4 farmácias que a gente visitou, apenas uma farmácia tinha álcool em gel. E era bem pouquinho, eu acho que eram umas 6 ou 8 unidades e mesmo assim já estava acabando. Eu conversei com alguns atendentes, eles não podiam dar entrevista, mas disseram que a procura está grande. Os produtos chegam, não ficam nem 24 horas na prateleira, a galera já chega, já quer comprar, já quer levar. Então a gente vê a preocupação das pessoas nas ruas, a gente vê o desespero das pessoas andando nas ruas, atrás de álcool em gel, de máscaras, para se proteger. E claro, também tomando aquelas medidas, né, como a gente já falou aqui diversas vezes no Bom Dia Ceará. Então a gente vai falar daqui a pouquinho sobre esse assunto, vai trazer entrevistas de pessoas dizendo porque precisam se cuidar tanto e também falar sobre a questão do comércio, porque nessa época é o momento em que o comércio aproveita e coloca o preço lá em cima. As pessoas também estão reclamando dos preços dos produtos. Álcool em gel e máscaras subiram consideravelmente. Uma máscara, por exemplo, que custava 40 centavos, hoje está sendo cobrada mais de R$2. A gente ainda vai falar sobre esse assunto no Bom Dia Ceará de hoje. Eu volto com vocês. Pois é, Edson, inclusive alguns órgãos já estão se posicionando também para tentar evitar esse aumento de preços. A gente fala sobre isso aqui no Bom Dia. Até já, valeu, Edson, obrigada. Vamos seguir com os nossos destaques. Claro, além de falar muito sobre o novo coronavírus, o Bom Dia hoje também vai abordar aquela chuvarada toda do fim de semana, né? Deu muito o que falar e continua, inclusive, né? Porque a gente começa essa segunda com um tempo bem chuvoso. Daqui a pouquinho tem ao vivo para você a previsão aqui no estúdio com a Bárbara Sena. Agora, 6h10, a gente aciona a Marina Alves. Na rua, vamos saber dela onde é que ela está, como é que está a situação por lá. Marina, que ontem, inclusive, no plantão do domingo, acompanhou toda essa chuva em Fortaleza. Oi, Marina, bom dia para você. Oi, Leal, bom dia para você, bom dia a todos. Pois é, aquela chuva mais forte, mais intensa que caiu aqui de sábado para domingo, alagou várias ruas e avenidas de Fortaleza. Aí você deve estar pensando, mas isso sempre acontece, né? Quando chove um pouquinho, vários locais acabam ficando cheios de água. Mas esse fim de semana foi diferente, viu, minha gente? O nível da água era tão alto na Avenida Alberto Craveiro, por exemplo, que a MC precisou bloquear. Nem um carro ia nem vinha, no sentido principalmente Castelão Aldeota. Vários carros que se arriscaram, motoristas que tentaram passar, acabaram boiando, ficaram pelo caminho, pneus submersos ali na Avenida Alberto Craveiro e boa parte do domingo foi de avenida bloqueada. Daqui a pouquinho a gente segue para lá, atualiza você a situação lá da Avenida Alberto Craveiro. Outros pontos pelos quais nós passamos e vimos pontos de alagamento foi a Avenida José Bastos, por exemplo, no bairro Couto Fernandes. Lá o lixo, né, acabou entupindo bueiros, boca de lobo, sempre tem muito lixo no canteiro central da Avenida José Bastos e isso fez com que a avenida ficasse completamente tomada pela água. Os motoristas que tentaram passar acabaram ficando pelo caminho, muitos perderam peças do carro, placas. Muita gente achava placa no meio da água ali o tempo todo, enfim, foi um transtorno muito grande. Agora, nada se compara ao que a gente encontrou aqui na Avenida Raul Barbosa. Minha gente, não dava mais para saber qual era o lado da Avenida Raul Barbosa, pertinho do Batalhão de Polícia Ambiental. A água tomou conta nos dois sentidos da avenida e aí o que a gente via era motorista subindo o canteiro, dando a meia volta, pegando a contramão para não enfrentar o ponto de alagamento. Quem tentava passar, inclusive os carros maiores, acabava ficando pelo caminho. A gente registrou um momento em que uma ambulância que levava um paciente para o Hospital Geral de Fortaleza acabou ficando no prego ao tentar passar pelo ponto de alagamento. Então, uma situação muito complicada. Agora, a gente atualiza a situação para você. A Avenida Raul Barbosa já está liberada. A gente não encontra mais nenhum ponto grande de alagamento, a não ser muitos buracos pela via. Então, fica esse recado e esse alerta aí para os motoristas. Ainda tem um pouco de lama e buraco ao longo da Avenida Raul Barbosa e várias ruas do bairro Aerolândia, as ruas que cortam a Raul Barbosa, estão nessa situação ainda, olha só. Essa daqui é a rua Tenente Jaime Andrade.
conhecida já, toda vida que chove os moradores passam por essa situação. E mesmo já com o fim da chuva, né, agora de manhã não está chovendo, olha só a altura do nível da água. Agora há pouco passou uma moto e a água está praticamente cobrindo os 2 pneus da moto. O pessoal precisa sair de casa, colocar o pé nessa água suja. Enfim, é um transtorno muito grande. A gente vai continuar acompanhando essa situação e daqui a pouquinho voltar ao vivo aqui no Bom Dia Ceará contando todas as consequências e os transtornos da chuva do fim de semana, viu, Leal? Beleza, então, Marina, tá combinado. Daqui a pouquinho é só você chamar e a gente volta a conversar e você vai atualizando, né, todo esse cenário aí, todo esse prejuízo causado por essa que até o momento é a maior chuva já registrada em Fortaleza este ano. Valeu, Marina. Tem mais gente para completar esse time aqui do Bom Dia Ceará. O Alisson Ferreira, voltando de férias, traz um balanço das notícias do plantão policial. Vamos saber com ele, então, ao vivo. Oi, Alisson, bom dia. Oi, Raíssa, Leal, bom dia para vocês, bom dia, Ceará. Exatamente, a gente traz as últimas informações que estava dentro aí do plantão policial. E o primeiro destaque aconteceu ontem, no domingo, no dia 15, e vem lá do aeroporto de Fortaleza, porque uma mulher foi presa aí com a quantidade em cocaína, exatamente. Ela estava vindo de São Paulo, fez uma escala no aeroporto aqui do nosso estado para ir para a Guiana Francesa. E aí os policiais federais que estavam ali de olho perceberam naquela máquina do raio-x que ela estava com alguns entorpecentes. Quando abriram, descobriram uma quantidade grande aí de cocaína. Ela foi presa e daqui a pouco a gente conta muito mais. O outro destaque que a gente também chama a atenção vem lá do município de Pedra Branca. Foi no fim de semana, no sábado, e chama bastante atenção porque envolve uma família. Um genro teria colocado fogo aí na casa do próprio sogro. Exatamente, você não ouviu errado. Esse genro ainda conseguiu escapar aí pelo telhado. A gente vai contar o que foi que aconteceu com detalhes por lá e muito mais aqui no Bom Dia Será até 8h30 da manhã. Volto com vocês. Pois é, hoje o Bom Dia está ainda maior para levar mais informação até você. Obrigada, Alisson. Daqui a pouco a gente volta a conversar, então. E aí, um dos destaques, voltando a falar sobre o novo coronavírus, claro, vamos falar muito sobre essa doença que está causando um medo grande em todo mundo. E aí, mexendo na rotina, né, na vida de todos nós e também no mundo do esporte. Esse fim de semana, por exemplo, agora, gente, foi completamente diferente, né? Tanto para os times cearenses quanto para o nosso torcedor. Quem vai explicar para a gente em detalhes o porquê, o Diego Martins. Oi, Diego, bom dia para você. Bom dia, Leal, bom dia, Raíssa, bom dia a todos. Exatamente, Léo, como você falou. No sábado mesmo, antes de ontem, o Fortaleza visitou o Náutico em Recife e venceu por 3-0. Mas ainda com o público. Você está vendo aí nas arquibancadas que ainda tinha torcida, porque ainda estava nesse processo, digamos assim, de decisão ou não se ia ter público ou não. Esse jogo no sábado. Mas já ontem, domingo, a gente teve Ceará Sport na Arena Castelão, com vitória emocionante do Vovô, claro, além de Pacajus e Ferroviário no PV. Esses dois jogos, como deu para ver no jogo do Ceará, foram ambos com portões fechados, sem presença de público. Como eu falei, esse jogo já foi ontem, esses dois jogos já foram ontem à tarde. E a expectativa é que nas próximas horas a Federação Cearense de Futebol acabe paralisando o campeonato estadual, seguindo justamente o que está sendo feito em outros estados pelo Brasil. O Rio Grande do Sul é um exemplo disso e Minas Gerais também, certo? Além de futebol, a gente vai falar muito sobre esses jogos que eu falei agora e Rally Intensos. Olha aí, você tem imagens da mais arretada do Brasil, a primeira etapa do nosso campeonato cearense de rally, que com essa chuva do fim de semana deu muito mais emoção, digamos assim, para os competidores, né? Combinado então, Diego. Obrigado, tá? Por enquanto, até daqui a pouco. Até já. Você também pode participar do Bom Dia Ceará, hein? Tem alguma dúvida sobre o coronavírus? Mande pra gente no 988875065. Ao longo do Bom Dia, a gente vai ter entrevista com médicos e representantes da Secretaria de Saúde. E você tem voz aqui no Bom Dia. É só mandar a sua dúvida pelo WhatsApp. É isso. Lembrando que hoje a gente está no ar até 8h30 da manhã com muita informação para você. Por isso, simbora, meu povo, que hoje é segunda-feira. E o seu mais completo e hoje também maior jornal de todo o estado já começou.
Já de olho na hora para você acertar o seu relógio junto com o nosso Bom Dia, 6h18 agora. O Bom Dia começa então trazendo para você informação de que a Secretaria de Saúde do Estado confirmou ontem, já no finalzinho da noite, 3 casos de coronavírus aqui no Ceará. Pois é, a gente vai saber os detalhes ao vivo com o Isaac Macedo, que conversa com a gente sobre esses casos. Nessas horas, gente, a melhor saída é informação. Então vamos saber os detalhes direitinho antes de ficar desesperado, né, Isaac? Explica tudo pra gente. 3 casos confirmados. Pois é, os que eram divulgados pela Secretaria de Saúde, cerca de 20 casos em investigação, nenhum confirmado aqui no estado do Ceará. E, de certa forma, diante da perspectiva que vive o mundo e até mesmo o restante do país, dava um certo alívio para nós cearenses. Mas agora esse jogo virou, né? Essa mudança aí, não em relação ao desespero, isso não precisa acontecer, tá? São 3 casos confirmados, sim. 2 homens e uma mulher. Segundo a Secretaria de Saúde aqui do estado do Ceará, essas 3 pessoas vieram do exterior. Tudo leva a crer, no entanto, ou seja, que eles contraíram esse novo coronavírus enquanto faziam essa viagem ao exterior. Voltaram aqui para o estado do Ceará, apresentaram os primeiros sintomas, que são sintomas muito parecidos com o da gripe, fizeram os exames e ontem à noite esses 3 testes aí tiveram resultado positivo para o novo coronavírus. São 2 homens e uma mulher, como eu falei anteriormente, e segundo a Secretaria de Saúde, ainda 2 deles estão internados num hospital particular aqui de Fortaleza e o outro está em isolamento em casa mesmo, isolamento na residência. E vê só, segundo ainda esse boletim da Secretaria, eles não estão com um quadro grave. Esse internamento, portanto, e esse isolamento são procedimentos aí padrão em relação ao que está acontecendo em todo o mundo, né? Bom, além desses 3 casos já confirmados, aumentou também o número de casos em investigação. Agora, ainda segundo esse boletim divulgado ontem pela Secretaria, são 84 pessoas que estão aí com suspeitas de coronavírus. Mas, claro, a gente tem que lembrar isso para o pessoal de casa, são suspeitas. Confirmado mesmo, apenas 3 casos, e isso não quer dizer que a população precisa ficar assustada, precisa ficar em pânico. O que vale nesse momento, Raíssa, é exatamente isso que você disse, é a informação. Por isso, ao longo de toda essa edição do Bom Dia Ceará, a gente vai trazer muitas informações sobre como se prevenir para o pessoal de casa. A nossa intenção é justamente essa, de tranquilizar a população e de principalmente fornecer essas ferramentas que podem e vão ajudar o pessoal a ficarem mais resistentes a esse coronavírus, a reforçarem, por exemplo, o sistema imunológico. Tudo isso a gente vai falar, por exemplo, levando em consideração aquelas orientações que foram dadas pela Organização Mundial da Saúde. A gente veio aqui ao centro da cidade para falar sobre isso, um lugar que geralmente reúne muita gente, muitas pessoas passam por aqui. Nós estamos ao lado do Mercado São Sebastião, que também costuma receber muitas pessoas, e a gente vai ter uma fala, enfim, profissional em relação a isso, o que é que o cearense precisa e deve fazer para evitar aí esse novo coronavírus. Daqui a pouco, então, a gente tem todas as informações, mas só reforçando, são sim 3 casos confirmados aqui no estado do Ceará. Raíssa e Leal. Obrigada, Isaac. Daqui a pouquinho a gente fala mais, então, desse assunto. Até já. 6h21 agora, no aeroporto de Fortaleza, funcionários receberam álcool em gel, máscaras e treinamento sobre formas de higiene. Os voos internacionais ainda estão operando normalmente, sem nenhum tipo de restrição. Bom dia, Raíssa, Leal e a todos. Os aeroportos são a maior preocupação em tempos de novo coronavírus, principalmente os destinos internacionais, que acabam sendo porta direta de entrada de pessoas que chegam de países com altas incidências da doença. E aqui o Ceará tem 9 destinos internacionais conectados aqui com o aeroporto de Fortaleza. Segundo a Fraport, empresa alemã que administra o aeroporto, ainda não há restrições em relação a esses voos internacionais, mas há 9 conexões aqui com 3 continentes. São elas Madrid, na Espanha, Paris, na França, Amsterdã, na Holanda, Lisboa, em Portugal, Ilha do Sal, em Cabo Verde, Cayenne, na Guiana Francesa, Buenos Aires, na Argentina, Miami e Orlando, nos Estados Unidos. Segundo a Fraport, os funcionários do aeroporto já receberam álcool em gel e também máscaras, embora o uso de máscaras não seja obrigatório, e estão sendo treinados em relação a procedimentos de higiene, principalmente. Da mesma forma, os funcionários terceirizados,
treinados. Esse treinamento são recomendações principalmente da Anvisa. Com relação aos voos, as informações devem ser obtidas